Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Eu sou a sua host, Catarina Donato, estou aqui com a Marta. Bem-vinda, Marta. Olá, Ferrenho, sejam muito bem-vindos. E hoje vamos falar com Duda Teixeira. O Duda ele é jornalista formado pela USP. Trabalha como editor da revista Cruzoé e de um antagonista desde 2018. Antes atuou por 12 anos na editora internacional da Veja. Duda é autor dos livros O Calcanhar de Aquiles e Guia Secreto de Buenos Aires. Com Leandro Narlock, escreveu o Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Pela revista Avisaras, traduziu Homenagem à Catalunha e Recordando a Guerra Espanhola, de George Orwell e Fome na Ucrânia, uma coletânea de reportagens do jornalista galês Gareth Jones, que presenciou o Holodomor. Bem-vindo, Duda. Obrigada por participar conosco. Eu que agradeço o convite, Marta, Cat. É um prazer estar aqui e estou aí aberto para as perguntas, assunto que não falta. Eu queria começar perguntando em relação ao STF, como chegamos até aqui? Acho que é a pergunta mais importante. Tá, conta a história. Eu escrevi com o Leandro Narlock o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, que já tem mais de 10 anos que esse livro saiu, e esse livro me marcou muito. Eu sou muito conhecido por ele ali. A gente traz um perfil de todos os heróis da América Latina, sempre trazendo a história real deles, né? Aliás, é até interessante que esse livro, quando ele começa, a gente não tinha uma ideia de fazer só heróis de esquerda, mas só tem herói de esquerda, né? Não tem herói de direita na América Latina. E aí virou um livro que tem uma mão forte, pesada em relação contra a esquerda, e o livro vendeu muito nessa época. Então, vira e mexe, algum amigo vira para mim e fala assim: Duda, você deveria agora fazer o livro O Guia Politicamente Incorreto do STF, tá? Então, isso foi um amigo que falou para mim, e a minha reação foi: você tá louco, né? Vou me meter nessa história, vou brigar com os caras e vou ficar depois sujeito a punições mais variadas, né? A gente já tinha o histórico da censura toda, né? A censura que, aliás, a revista Cruzoé, onde eu ainda trabalho, ela foi o primeiro alvo do inquérito das fake news. Então, a minha reação foi nem pensar. E aí, depois, eu fui para casa e eu falei assim: meu, tem alguma coisa errada aí, sabe? Tipo assim, não dá. Se eu entendo que eu vivo numa democracia, que eu tenho liberdade de expressão, não faz sentido eu deixar de escrever um livro só porque depois o juiz não vai gostar, né, e vai vir com mais, né? Eu falei assim: isso está errado. E aí eu não consegui, depois que uma ideia aparece, eu não consigo mais tirar ela da cabeça. E eu termino os livros que eu começo a escrever. E aí até, já dou um spoiler para vocês, faz um ano, tem um outro amigo que chegou para mim e falou assim: Duda, você devia escrever o Guia Politicamente Incorreto dos Estados Unidos. Então, esse livro também é um outro livro, que a gente também pode falar bastante dos Estados Unidos aqui, mas é um livro que vai ficar pronto no ano que vem. Não deve sair, não sei se vai sair com esse nome ou com algum outro nome, mas eu tenho esse legado do politicamente incorreto e me ajuda, porque acho que todo livro tem que trazer alguma coisa que já não está aí posta, né? E trazer uma história real. E acho que foi isso que o STF claramente traz isso, né? E esse dos Estados Unidos também vai trazer. Acho bem interessante isso. Acho que é importante falar, porque a gente vê poucas pessoas hoje falando sobre isso, e as poucas pessoas que falam ainda falam com um certo medo, um certo receio de ser censurado e de sofrer represália da ditadura que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? E aí eu queria começar, bom, pelo começo, na verdade, né? Quando, na sua visão, o STF, então, ele começou esses abusos em 2019, na censura da Cruzoé, naquela matéria do amigo do meu pai, que ligava um ministro do STF à Lava Jato, ou já vinha alguns sinais antes disso? Já vinha antes disso. A gente pode imaginar, pegando aí o período já da nova Constituição de 1988, ali já está a semente desse problema, porque já está ali, por exemplo, que uma lista enorme de entidades que pode acionar o STF, né? Com ali a DPF, a ação de... E isso é o que cada vez mais vai acontecer. Então, tudo bem, o STF ele é responsivo, né, em tese, mas começa a sair da linha porque começa a ser muito demandado. O STF
STF começa a ser visto por algumas instâncias, às vezes até pela PGR, por partidos, como uma última instância a quem se pode recorrer quando se está descontente com alguma coisa ou com uma decisão do Congresso. E aí tem já um movimento, na época do Fernando Henrique, presidente, que já tem algumas decisões do STF que começam a sair da caixinha. Depois, no governo Lula, a gente tem o mensalão e a gente tem um STF contra a corrupção, que toma várias decisões, por exemplo, cassando mandatos, mandando prender parlamentares. O Delcídio Amaral é o primeiro que entra na mira, e também decisões onde o STF acaba legislando. Eu acho que uma das primeiras aí que vão ser mais importantes é a decisão das células-tronco, né? De em que momentos que era ou não autorizado fazer pesquisa com células-tronco. E aí tem uma decisão do Congresso, uma lei que é aprovada e que diz, né, que a pesquisa pode ser feita, mas em algumas circunstâncias. E aí o STF fala, não, a gente é que vai decidir. Então, é a mesma história que a gente vê depois com legalização da maconha, com redes sociais, é que você já tem uma decisão, uma lei do Congresso aprovada, depois de consultas públicas, de muita discussão, e o STF fala, não, isso está errado. É a gente que vai fazer o correto aqui, né? Então, eu acho que são esses marcos, sabe? Principalmente a decisão sobre células-tronco, que depois até meio que acaba caindo no vazio, porque fazem uma coisa que é completamente inviável, e acho que a prisão do Delcídio também é um marco nesses abusos aí em relação ao legislativo. Interessante, você falou uma coisa da Constituição de 88, acho que realmente muita coisa veio de lá, já começou errado ali, né? Na minha visão, né, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, quando a gente tem uma separação dos três poderes, a partir do momento que esse desequilíbrio de força, quando um pode dizer o que é a máxima no nosso país hoje, é a Constituição que define os limites legais, até onde os poderes podem ir, enfim, define todas as normas que vêm abaixo delas. Só que quem julga a Constituição são 11 pessoas. E a partir do momento que você tem muito poder concentrado em 11 pessoas, na minha visão, isso já seria pré-determinado, que ia dar errado. Que você está concentrando muito poder e que, numa hora ou outra, essas 11 pessoas iam querer tomar mais poder para si, porque é isso que acontece. O ser humano é assim. O ser humano, se você vê uma oportunidade de ter mais poder, de crescer, de aumentar mesmo a sua influência, o seu poder, o seu dinheiro, a maioria vai tomar esse caminho. Então, eu queria saber a sua visão, Duda. Você acha que a divisão dos três poderes, do jeito que está, para a gente corrigir isso, olhando para trás, eu sei que é uma coisa muito difícil, né? Seria uma mudança de Constituição? Seria outra forma de governo, que talvez não democracia? Qual que é a sua visão para consertar isso ou para evitar que estivesse acontecendo no começo de conversa? A questão do equilíbrio dos poderes, ela vem lá do Montesquieu, né, que diz assim, sempre tem uma tendência de abusar do ser humano, abusar dos seus poderes, então a gente precisa ter, na verdade, outros poderes que consigam frear esse poder. E essa ideia do Montesquieu ela vai ser colocada em prática na Constituição dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você tem esse equilíbrio que funciona. E por que ele funciona? Porque a Suprema Corte assume um papel muito limitado lá nos Estados Unidos. Isso não está na Constituição americana, mas isso vai vir de decisões da própria Suprema Corte, ali com o John Marshall, que vai dizer, olha, a nossa função aqui é simplesmente dizer, essa lei que foi aprovada pelo Congresso está ou não de acordo com a Constituição, a gente não vai fazer nada mais além disso. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos é um tribunal constitucional, e se limita a isso, né? O que é muito bom. Lá não tem esse abuso da Suprema Corte avançando demais nos outros poderes. O que aconteceu no Brasil, na Constituição de 1988, então, voltando a ela, é que ela dá um poder de tribunal constitucional, só que mais do que isso, ela dá ao STF como sendo ali uma quarta instância de recurso da justiça. E também vem com essa história do fórum privilegiado, que os parlamentares só podem ser julgados pelo STF, né, e não pelos outros tribunais
do Brasil. E aí isso gera um problemão, porque os freios que foram colocados para o STF no Brasil não funcionam direito por causa dessas outras funções que o STF assumiu. Então, a hora que se dá ao STF o poder de fazer julgamentos de ações penais de parlamentares, isso é um problema, porque a gente tem um número gigantesco hoje de senadores que estão enrolados na justiça. Basta ler o jornal, abrir o jornal. Eu ainda sou velho, leio o jornal impresso. Mas você abre o site do jornal, direto você vai ver alguma operação da Polícia Federal pegando algum parlamentar ou algum senador. Eles são constantemente alvo de investigação. A quantidade de senadores encrencados é gigantesca aqui no Brasil, é uma anomalia. Então, o que acontece? Nos momentos que tem sabatina, que o presidente indica alguém para ocupar um posto no STF, os senadores que deveriam sabatinar de verdade, fazer interrogações, perguntas, e aprovar ou não aprovar esses nomes indicados pelo presidente, eles deixam de fazer o serviço deles porque estão com medo. Eles estão com medo de, no futuro, o caso deles ir parar no STF e aí eles não serem, os juízes serem punitivistas, né, contra eles. Se eles reprovarem o nome, depois eles podem ser punidos por causa disso. E também não tem os senadores tocando adiante os pedidos de impeachment de ministro do STF. Então, o Senado, que era a principal instância que deveria ser esse freio ao STF, acaba não fazendo a sua função, justamente porque o STF aqui se deu poder demais ao STF, e aí há esse medo e esse desequilíbrio, e a gente está sentindo isso hoje claramente no Brasil, um STF que faz o que quer e um Senado acovardado. A gente abordou como a gente chegou até aqui, mas eu queria saber, então, agora, para finalizar esse assunto, né, como que a gente sai disso? Estando na situação que a gente está hoje, com o STF tendo muito poder, tomando decisões em cima, seria o Congresso, como você falou, Congresso acovardado com o rabo entre as pernas. O que a gente precisa para poder mudar essa situação? Seria uma Constituição nova para resolver de vez? Seria o STF impeachment do ministro? Qual visão você acha que seria mais fácil para o Brasil e talvez mais definitiva? Seriam talvez duas soluções diferentes? Então, eu acho que Constituição nova, se a gente for fazer aqui uma Constituição nova, vai acontecer que nem aconteceu lá no Chile, que eles vão inventar uma Constituição falando dos direitos da natureza, sabe, autodeterminação dos povos. Bobear vai vir, olha, assim, a qualidade hoje dos nossos parlamentares é tão medíocre que eu acho que fariam até uma coisa pior, sabe, assim, o Estado plurinacional do Brasil. Eu acho que precisa ter um primeiro movimento, um primeiro passo, um sinal do Senado de coragem. Então, eu acho que, em algum momento, a maneira de sair disso daí, em algum momento tem que ser votado um impeachment de ministro do STF, o que nunca aconteceu, tá? Mas só de se colocar para votar já mostraria uma predisposição do Senado de fazer o seu papel. E, independente de aprovar ou não o impeachment, eu acho que isso mandaria um sinal e o Senado, os ministros do STF, acho que andariam mais na linha e pararia com esses abusos todos. Mas eu acho que mais do que isso, né, eu também acho que as PECs, as propostas de emendas da Constituição que estão sendo discutidas hoje pelo Congresso também deveriam ir adiante. Importantíssima aquela que limita as decisões monocráticas. Decisão monocrática, quando um ministro decide sozinho, isso é um negócio que só tem no Brasil. Eu, escrevendo meu livro, eu perguntei para vários juristas do Brasil e do exterior, eu perguntei, mas vem cá, aí no país de vocês acontece isso, o ministro pega e fala, toma decisão, prende não sei quem, derruba a conta, faz uma decisão de plenário, sabe? Isso aí é uma jabuticaba brasileira. Isso aí não dá para tolerar. Isso nunca deveria ter sido normalizado no nosso país. Então, vi hoje, né, o Kim Kataguiri falando, a gente precisa, o nosso Congresso hoje está obstruído pela oposição. E ele fala, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que tocar a PEC das decisões monocráticas, tem que fazer isso.
Outra ideia boa, a questão dos mandatos, né? Como eles se aposentam só com 75 anos, o que os presidentes tentam fazer? Também preocupados com as ações penais. Eu vou nomear o sujeito mais novo e mais fiel a mim, mais político, né, para um cargo no STF, porque aí eu vou conseguir ter uma garantia, uma proteção por mais 20, 30 anos, né? Então é por isso que Dias Toffoli está lá, né? Porque ele era muito jovem, né? Não só André Mendonça, a esquerda e a direita pensam do mesmo jeito no Brasil. Então você ter um mandato, você limita essa influência dos presidentes na Suprema Corte. É uma coisa que também está sendo discutida nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma dificuldade de avançar, mas eu acho que muitos outros países já fizeram isso, já se arrependeram desses mandatos vitalícios. Antes tinham vários que tinham isso, né? Os países têm essa capacidade, essa possibilidade de reformar, de aprimorar o que está no texto constitucional. E aí eu acho que uma PEC viria de bom tamanho. Mas em relação você falou do impeachment ser importante a votação, eu concordo com isso, você precisa votar o impeachment, mesmo que não vá para frente, mesmo que aconteça alguma coisa, eu acho que isso mostra que o Congresso não vai mais aceitar e que está saindo do casulo que ele estava até agora. Você acha que o presidente... Porque outro problema que eu vejo no Brasil, graças também à Constituição, eu acho que os presidentes do Congresso têm muito poder nas mãos. O presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados. Eles sentam no pedido de impeachment e mesmo tendo maioria, mesmo tendo os senadores, os deputados que iam votar a favor disso, eles simplesmente não pautam e fica ali engavetado. Eles decidem o que vai andar no Brasil e o que não vai andar no Brasil. E, infelizmente, os presidentes do Congresso, eles são eleitos com maioria. E a gente tem hoje mais políticos das regiões do Nordeste, que tem muitos estados, regiões do Norte, e eu estava vendo um painel dos últimos presidentes que foram eleitos, são todos do Nordeste e do Norte. O Sul e o Sudeste são mal representados em relação a isso. E você vê essa possibilidade do presidente do Congresso, do Senado, pautando o pedido de impeachment? Você acha que essa oposição, agora brecando as atividades, pode ser aquela pressão que faltava para ele falar, não, então vamos fazer a votação do impeachment? A situação hoje no Brasil está na mão do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e é uma pessoa que tem preocupações em relação à justiça, não ele especificamente, mas o partido dele, União Brasil, está muito envolvido em operações da Polícia Federal, principalmente na Operação Overclean, que está investigando as emendas parlamentares, desvios de emendas parlamentares. Não só a União Brasil, mas vários outros partidos também têm políticos que estão aí encrencados com a justiça. Então, o medo do Alcolumbre é se eu peitar o STF vai dar sinal verde para que essas operações da PF sigam adiante. Em algum momento, tem parentes ali do Elmar Nascimento também que estão envolvidos. Então, há esse medo de confrontar o STF. Agora, o Brasil hoje também está chegando no momento em que fazer previsões fica mais difícil. Por quê? Porque agora, por exemplo, está tendo uma pressão enorme dos bolsonaristas, tanto em relação ao Hugo Mota na Câmara, quanto ao Davi Alcolumbre no Senado, para colocar para votar algumas coisas, né? Tipo projeto de anistia, impeachment do Moraes. E essa pressão não só está sendo muito forte, como pode ser que em algum momento, tanto o Mota quanto o Alcolumbre comecem a mudar o cálculo político, porque a fidelidade ao Lula tende a diminuir à medida em que o Lula não tiver mais realmente nenhuma chance de se reeleger. Hoje, a aprovação, os brasileiros que consideram o Lula ali como fazendo um governo ótimo e bom está em 29%. Se isso se mantiver em outubro do ano que vem, o Lula não consegue se reeleger. Tá? Não tem caso no Brasil de presidente, governador com menos de 30% de ótimo e bom conseguindo mais um mandato. Então, eles falam, por que eu vou ficar evitando entrar em confronto com a STF? E eu falo que evitando confronto com o Executivo, porque a gente vive hoje no Brasil uma dobradinha do Executivo com o STF, e aí talvez
A gente provavelmente também vai ter um desembarque do governo, tanto da União do Brasil quanto do PP, dos republicanos. Então, partidos do Centrão vão desembarcar desse governo. Então, pode ser que em algum momento o cálculo que eles fazem quanto vale arriscar, né, qual que é o custo que vale a pena considerar, pode ser que em algum momento eles falem, quer saber? Por que não soltar uma bombinha aqui antes desse governo acabar? Né? Isso pode acontecer. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Duda, você falou no seu livro, tem até um capítulo que você coloca como se há ainda um pouco de esperança. E a gente observa em todos esses países totalitários, sempre acontecendo os mesmos passos, né? E a gente vê muitas coisas em comum. Só que a gente vê, comparando com a Venezuela, a gente percebe assim que o Brasil seguiu exatamente os mesmos passos da Venezuela. E aí está parecendo assim que a gente já está com 99% de ditadura no Brasil. Você considera que já somos uma ditadura mesmo ou ainda tem um resquício de democracia? Somos uma democracia, a gente está gravando esse podcast sem nenhum problema, né? Sem nenhum medo aí. Eu lancei meu livro, por enquanto está tudo bem, tá? Ainda não foi preso, né? Falo o que eu penso sobre o STF, de segunda a sexta, trabalho no Antagonista e na revista Cruzoé. Eu sei que não são todos os lugares que têm a liberdade que a gente tem lá, mas eu tenho essa liberdade e para a gente garantir a liberdade, a gente precisa exercer a liberdade, tá? Então, sigo essa regra e estou aqui falando com vocês. E não vejo muita possibilidade. Conheço muito a Venezuela, tá? Fui muitas vezes para a Venezuela, perdi a conta de quantas vezes e acompanhei todo o processo por lá. E acho que tem algumas diferenças. Acho que talvez a principal delas é que a Venezuela sempre foi um país que deu muita importância, valorização dos militares, né? Todos os heróis venezuelanos são militares. Eles falam muito lá do Simão Bolívar, do Francisco Miranda e outros, tá? E sempre foi alguma coisa muito cultural deles, né? Você entrava em qualquer cidade da Venezuela, tinha lá uma imagenzinha do Simão Bolívar, que é um cara super autoritário, centralista, basta ler qualquer livro de história do Simão Bolívar vai mostrar isso. E no Brasil, ainda que a gente tenha visto uma turminha ali em 2022 marchando na frente dos quartéis, intervenção militar já, não acho que a maioria da população brasileira quer de fato uma intervenção militar. E não acho que os militares queiram fazer isso, tá? Eles sabem que isso aqui é um abacaxi. Então, não querem, assim, estão mais preocupados com negociar com o governo Lula para, de repente, fazer uma missão de paz para algum país fracassado do mundo, conseguir ali alguns contratos de submarino nuclear, do que, de fato, gerir esse problema que é o Brasil. Porque o Brasil já tem valores muito arraigados, mais do que tinha na Venezuela, de defesa da liberdade de expressão. Basta ver o que está acontecendo hoje no Brasil. O STF, ele está sendo... Por que o STF tanto quer controlar as redes sociais e até agora não conseguiu? Porque eles estão criticados, atacados sem dó nem piedade nas redes sociais, né? O Lula, a mesma coisa, né? O Lula não consegue comandar, dirigir o discurso, a narrativa nas redes sociais. Então, toda hora está falando, tem que controlar, não pode deixar, por quê? Não, porque senão uma criança vai botar um lança-chamas dentro da garganta, entendeu? Surgem esses argumentos que é claro que tem que ter um controle, tá? Não estou falando que tem que liberar a pedofilia, nada disso, mas assim, vem um argumento querendo controlar, mas não consegue, né? Não conseguiram. E aí, se você assume
hoje uma ditadura militar no Brasil, com essa experiência, bagagem que a gente tem de exercer a liberdade de expressão, você entra numa baita de uma encrenca, né? Então, isso não acontece. E a outra coisa também é que, no mundo inteiro, né, sempre quando você teve ditadura, você tem o executivo expandindo seus poderes e com a ajuda dos militares. E aqui não só a gente não tem os militares dispostos a fazer isso, como a gente não tem o executivo forte, né, ganhando força. Veja o Jair Bolsonaro, ele reclamava, né? Puxa, aliás, a gente está aqui no podcast falando da Margaret Thatcher, né? Mas uma das reclamações do Jair Bolsonaro foi, puxa, eu aqui sou que nem a rainha da Inglaterra, né? Eu tenho uma função decorativa, simplesmente, né? Eu não mando nesse país. O Lula também reclama disso o tempo inteiro, né? Puxa, eu não consigo fazer o que eu quero. Então, não só a gente não tem um executivo ganhando força, como a gente não tem os militares dispostos a fazer isso. O que a gente tem no Brasil é, de novo, o Brasil é uma plantação de jabuticabas, né? A gente tem o judiciário fazendo um ativismo além da conta, né? E isso não tem um país no mundo que tenha virado uma ditadura com a Suprema Corte assumindo o poder, qualquer coisa do tipo. Então, o que eu acho que em algum momento vai acontecer é que alguma reforma vai ser feita para conter esses excessos do STF. Eu acho que isso em algum momento vai acontecer. Eu achei essa pergunta da Marta bem interessante, porque, na verdade, eu queria fazer talvez até um antes disso, da gente poder entrar nesse assunto. Qual que é a diferença, então, principal, primordial, entre uma ditadura e uma democracia? O que define se o país é uma democracia? Porque, a meu ver, a democracia está sendo corroída, ela não é 0 ou 100, não é opostos, né? Não é, hoje a gente está vendo uma democracia, aconteceu tal fato específico, viramos uma ditadura. Eu vejo a democracia sendo corroída aos poucos, e hoje, na minha visão, a gente está vivendo mais para esse lado da ditadura do que da democracia, porque a gente não pode falar o que a gente pensa, a Jovem Pan não pode mais chamar ex-presidiário de um monte de palavra, incluindo ex-presidiário. E se você for ver na própria ditadura militar, tinha ainda jornais, tinha gente que falava, não tem ditadura, eu posso falar o que eu penso, ninguém aqui veio falar que eu não posso falar, eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui publicando no jornal. A gente sabe que sim, existia uma repressão, mas assim, quando um ditador chega no poder, ele não consegue reprimir todo mundo ao mesmo tempo. Ele pega algumas figuras mais estridentes para servir de exemplo para punir essas pessoas. E hoje eu vejo, infelizmente, o STF fazendo isso, quando ele pune pessoas sem julgamento, quando ele prende, quando ele tira as contas bancárias de pessoas assim porque ele quer, quando ele que inventa leis que não existem. Então, na minha visão, a gente tem esse problema muito grave, e eu queria saber qual que é a diferença, quando que a gente vai falar, a partir disso é uma ditadura, como que a gente define a democracia? Tem um critério que eu acho que é o mais fundamental de todos, que é se existe a possibilidade ou não de ter alternância de poder. Então, no ano que vem, a gente vai ter uma eleição, e mesmo com todos esses problemas que a gente está vendo no Brasil, de censura judicial e outros, né, Congresso obstruído, a gente tem uma eleição limpa, em que você tem os candidatos de oposição têm liberdade para participar, vão conseguir... Você acha que tem alguma dificuldade de alguém se candidatar? Acho que sim, acho que hoje a gente tem a maior líder de oposição, gostando ou não dele, está inelegível. A gente tem o Nicolas, pode ficar inelegível também, já tem processo em cima deles, e em outras vozes também que podem ficar inelegíveis. Tem o cara da Van, que nem gosto dele, mas enfim, está inelegível. Outras figuras assim famosas que também estão inelegíveis, e se você for ver o processo, fica meio... Será que faz sentido isso? Teve deputados agora que perderam o mandato também estão inelegíveis. Então a gente vê o candidato de direita, ou político de direita, perdendo o mandato, ficando inelegível, sendo que eu não vejo muita base legal para isso acontecer. Eu vejo base legal, tá? Na decisão da Justiça Eleitoral, que tornou o Bolsonaro inelegível, porque teve ali o uso de meios públicos, né, da televisão, do espaço ali do Palácio da Alvorada, para fazer campanha a favor dele. Então, eu acho que é uma decisão que teve ali o direito dele se defender, e eu não acho que foi uma decisão que aconteceu porque
o STF quis impedir a direita de ter o seu grande líder, sabe? Até porque eu acho que a direita é maior que o Bolsonaro. Sim, não, com certeza. Eu não estou defendendo pessoas, eu estou só defendendo sim. que seja aplicado igual. Porque o Lula também fez live na Alvorada. E o Bolsonaro, se eu não me engano, me corrija, por favor, eu acho que ele está inelegível por ter entrado na embaixada, ou é por causa da live? Eu não lembro agora. Não, o Bolsonaro também, no ato do 7 de setembro, também fez campanha para ele, e aí também teve recurso público. E aí o que eu acho é que, bom, eu não acho que o Bolsonaro foi tirado do jogo da eleição. Eu não quero entrar no mérito Bolsonaro, porque eu acho que é meio polêmica. Eu digo assim, políticos no geral de direita e políticos de esquerda fazendo a mesma coisa. Quando o Boulos, por exemplo, fez campanha para o Lula no Palanque, ele tem que pagar acho que R$5.000. Sendo que se fosse qualquer outro de direita fazendo isso, estaria inelegível. Eu acho que esse desbalanceamento, quando é um político de direita e quando é um político de esquerda, deixa a gente um pouco revoltado. Então, nisso eu concordo com você, tá? Eu acho que a justiça nossa é muito mais punitivista com a direita do que Exatamente. com a esquerda. E eu acho que o Lula não deveria ter sido. Eu entendi que a condenação do Lula também foi legítima, com todas as instâncias da justiça, deveria estar preso, pagando pelos crimes que ele cometeu. Nisso eu concordo com você. Agora, a gente ainda não chega ao ponto de inviabilizar qualquer candidato de oposição de direita. Aliás, a gente tem hoje uma meia dúzia, aí, pelo menos, de nomes que estão se lançando. Ronaldo Caiado já se lançou, a Zema vai se lançar agora dia 16, tem a possibilidade do Ratinho Júnior, tem a possibilidade do Tarcísio de Freitas. Então, assim, e de todos esses, aquele que tiver, primeiro, vai ser importante o apoio do Jair Bolsonaro e que for visto pela população como o candidato da mudança, o candidato da oposição, esse daí praticamente já ganhou a eleição do ano que vem. Então, no Brasil, a gente eu não acredito que as urnas são fraudadas, eu acho que isso é uma coisa que a investigação da Polícia Federal mostrou que é uma narrativa que se criou ali só para deslegitimar o pleito, e aí eu li todas as mensagens. Prejudica a própria direita, né? Prejudica a própria direita. Prejudica a direita. Não faz sentido nenhum. Voltando ao ponto, né? Uma vez que a gente tem claramente, com todos os nossos problemas, tá? Essa possibilidade de uma alternância de poder, eu acho que a gente está numa democracia. Quando tem uma ditadura, a gente vê que em algum momento realmente essa possibilidade não existe mais. Na Rússia, não existe mais. Qualquer candidato de oposição que comece a ganhar força, o sujeito é preso e morre na prisão. Tem um controle total ali do poder legislativo. No Irã, você tem lá o Conselho dos Anciões, que precisa aprovar todas as candidaturas. Então, os candidatos fortes de oposição são todos barrados nesse momento. E aí é uma situação que está muito longe da nossa aqui no Brasil. Será que está muito longe mesmo? Porque cada vez que passa, a gente parece assim que está a um passo. Eu acho que toda hora vem essa coisa, está quase na Venezuela, está quase na Venezuela. É bom que a gente tenha... Para os venezuelanos é péssimo, né? Mas tem acontecido isso na Venezuela é justamente para a gente evitar que isso aconteça aqui no Brasil, né? E na América Latina toda, em vários momentos, candidatos que se aproximaram do Hugo Chávez ou do Nicolás Maduro acabaram perdendo a eleição. A gente teve isso, o Ollanta Humala, pela primeira vez que ele tentou no Peru, ele perdeu, né? E outros também acabam ganhando aqueles que conseguem um distanciamento. O Gabriel Boric, no Chile, sempre criticou o Maduro, né? Brigava com o Maduro, mesmo sendo de esquerda, ele brigava com o Maduro na época da campanha, dizia, vocês aí não respeitam direitos humanos. Então, o fato de a gente ter um péssimo exemplo na Venezuela faz com que os outros países aqui da região olhem para aquilo lá e busquem um caminho distinto, um caminho que continue democrático. Uhum. Um exemplo que eu estava pensando enquanto você estava falando, até aqui a matéria, por causa da questão da taxação, o Tarcísio tentou resolver e, teoricamente, não é da alçada dele fazer isso, e tem algum partido, algum político, eu não vou lembrar agora qual, que entrou com pedido de inelegibilidade dele pelo STF. Acho que isso não vai dar em nada,
espero que isso não dê em nada, mas então, na sua visão, se a gente começar a ver alguns políticos assim mais promissores de direita tornados inelegíveis, aí a gente já está um passinho mais perto da ditadura. Mas assim, olha, teria que... É porque são questões que a gente está trazendo que eu acho bem interessante trazer e conversar sobre isso. Acho que é um assunto que o pessoal está falando muito, então é bom a gente destrinchar bem isso, né? Mas vamos lá, até outubro do ano que vem teria que tornar inelegível o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Ratinho Júnior e o Tarcísio de Freitas, a Michelle Mas Bolsonaro. todos precisam ficar inelegíveis para a gente ver uma ditadura? Mas olha, já está super difícil o julgamento do Jair Bolsonaro pelo STF, tá? Então a gente viu, por exemplo, essa prisão domiciliar, a reação que teve. Já tem sinalizações de outros ministros do STF, que não o Alexandre de Moraes, dizendo, olha, a gente não está nesse barco, né? Teve até o Luiz Roberto Barroso falando que está pensando até em sair do STF. Então, assim, começa a ter uma reação da sociedade civil. O pessoal foi para a rua no último domingo. Tem um limite, eu acho, até onde o Moraes pode ir. E esse sinal interno ali do STF foi muito claro essa semana. É claro que ele pode chutar o balde, né? Mas assim, ele também teria que ter um argumento para sair, tornando inelegível outros pré-candidatos da direita, certo? O Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado, realmente incentivou aquela turma do 8 de janeiro. Os outros não têm essa ficha criminal aqui, entre aspas, que o Jair Bolsonaro tem, né? Vai ter que cavocar muito para achar. É claro que o Ronaldo Caiado teve lá um caso, assim, mas assim, vai pagar uma multa ali, né? Que ele também usou o palácio para fazer uma selfie, fazer campanha. É coisa muito pequena que não justificaria medidas desse tipo, de tornar inelegível, e que eu acho que a justiça, bem ou mal, está sendo colocada no seu lugar. Continua abusando, Alexandre de Moraes continua censurando, não pode, não respeita a Constituição, mas, assim, a gente, ao contrário do que foi acontecendo na Venezuela, a gente ainda tem uma sociedade civil forte. A Venezuela também tinha um outro problema, a economia estava muito dependente do petróleo, né? No Brasil, a gente tem uma economia muito diversificada, então a gente tem vários grupos de interesses, com dinheiro, com força política, capazes de pressionar e impedir que tenha, por exemplo, uma tomada do poder por um grupo específico. Então, a gente, além dos três poderes, né, exercendo um poder de controle sobre os outros, a gente também tem uma sociedade forte, grande, espalhada pelo país, que também pede que um único grupo assuma o poder. Então, acho que também isso acaba servindo como um freio e contrapeso. Você acha que o Lula, por exemplo, tem uma fala dele recente que ele falou que a eleição a cada 4 ou 5 anos não é o bastante? Fica aí uma coisa que a gente fica até com medo. O que isso quer dizer? Então ele quer fazer por mais tempo? Ele vai fazer isso como? Ele está sinalizando uma coisa que é antidemocrática, na minha visão, que acaba com uma eleição, que ele quer se manter no poder por mais tempo. Você vê, eu não vejo muita chance dele conseguir concretizar isso, ainda mais com a situação que a gente está vivendo hoje, mas a questão eu vejo quando o animal está recuado, ele tende a fazer de tudo. Quando ele acha que vai perder, quando ele está preocupado e está nervoso, ele vai atacar com mais força e não vai pensar direito nas consequências. Eu vejo o Lula um pouco nessa situação, ainda mais quando chegar o ano que vem, que ele vê, putz, a gente vai perder, a gente vai sair do poder, até que ponto eles estão dispostos a ir para não ceder o poder. Considerando essa fala dele, você acha que isso tende a também passar um sinal de antidemocrático, falar que a eleição a cada 4 anos não é o suficiente? É uma coisa, na minha visão, bem absurda, assim. Eu não vi o Lula falar essa frase, mas é sim uma frase que mostra muito. E aí tem uma comparação de novo com a Venezuela, mas assim, o PT tem uma visão hegemônica da política, que o PT realmente faz o que é necessário para controlar o poder e impedir a atuação. Se pudesse, teriam realmente criado uma regulação das redes sociais. O Lula falou, convidamos a China aqui para ajudar a gente a segurar, né, as redes sociais. Se deixasse o PT ia seguir esse caminho, né? O PT tem na sua fundação uma
importante contribuição dos ex-guerrilheiros, né, tipo José Dirceu, que voltaram de Cuba e entraram no PT, que o PT é formado aí com essa turma cubana, com apoio ali da Igreja Católica, né? Várias reuniões do PT acontecem em lugares da Igreja, mas que é totalitário, como hoje a gente tem a ilha de Cuba, hoje uma ilha comunista totalitária. Só que o PT não consegue, o PT não tem essa maioria na população. Veja que o Lula só ganhou o terceiro mandato por causa do Jair Bolsonaro, né? E precisou ali criar essa coisa da frente ampla, que no final é tudo um disfarce, mas assim, dificilmente essa frente ampla seria possível novamente, né? O Lula perdeu esse eleitor de centro, e o Centrão também vai abandonar o Lula. O Lula não conseguiu mostrar nada até agora. Esse discurso de democracia, de soberania, contra o tarifaço do Trump, isso não melhorou a aprovação do Lula. Então, não tem chance, o PT não vai conseguir seguir adiante com esse projeto hegemônico totalitário no Brasil. Tinha uma questão que eu ia comparar com a Venezuela. Você pode repetir só a pergunta que você fez? Aí você está pedindo muito da minha memória. Não, você falou do projeto do PT, o Lula falou, uma eleição a cada 4 anos eleição não basta, ele né? falou no Chile, eleição a cada 4 ou 5 anos não basta. O que aconteceu na Venezuela, e aí por isso que é importante a gente olhar sempre o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela também falou, vamos fazer referendo, o Chávez ganhou muito poder com isso, né? Fazendo referendo a todo tempo. Plebiscito, vamos aumentar o mandato presidencial, vamos criar... eles criaram lá as comunas, que são como se fossem organizações de bairro, mas que o objetivo final qual que é? Quando você tem um representante da comuna, você tem uma eleição que você não controla. E esse cara da comuna acaba competindo com o vereador, com o deputado estadual. Então, você tira o poder dos representantes eleitos democraticamente e passa o poder para essas comunas, que obviamente são instrumentalizadas pelo Partido Socialista Unido da Venezuela. Então, você tem uma aparência democrática que, na verdade, você acaba tirando qualquer controle social dessa gente. E aí, obviamente, a gente tem que evitar isso, né? A eleição a 4 anos, ela é justa, ela tem um controle social. E a Venezuela, quando você começa a fazer um monte de eleição paralela, várias no mesmo ano, você tem essa oportunidade de alguns partidos totalitários, como o PSUV na Venezuela, de controlar todo o processo. Então, sim, essa proposta do Lula tem um viés autoritário e a gente tem que impedir isso. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Na última eleição, a gente teve o X censurado, né, o Twitter censurado. Não sei se na próxima vai ter alguma outra rede social censurada também, Instagram, enfim, para favorecer a esquerda, que a gente sabe que a direita é mais forte nas redes sociais do que a esquerda. E eu achei esse caso, por exemplo, um absurdo, porque eles censuraram o X sobre uma justificativa que não faz o menor sentido, e aí o Alexandre de Moraes liberou o X na semana seguinte da eleição. Você acha que isso influenciou a eleição passada e vê algum risco disso acontecer de novo na próxima eleição? Então, é super questionável essa censura gigantesca do Alexandre de Moraes. Bravos e corajosos todos os brasileiros que usaram o VPN para burlar isso. Foi proibido também. Eu fui um deles, mas o que é interessante é que essa avaliação não foi feita a posteriori. Eu cheguei a comentar sobre isso, tá? Mas é que é o seguinte, as redes sociais continuaram sendo espaço de um monte de fake news, né, de informação. É que é difícil dizer o que é fake news ou o que não é, né? Praticamente impossível, né? É impossível. Mas, assim, o debate que existia no X, ele continua existindo no Instagram, no Facebook, né? Então, assim, se a gente tiver várias redes, é impossível, então, dele pegar e bloquear todo o discurso, todo o debate público na internet, que incomoda o STF.
Então, eu acho que faltou, depois da eleição, as pessoas terem tido essa noção, né? Foi, puxa, o que o bloqueio do X mudou na eleição, né? Na verdade, não mudou Não nada, tem né? como saber, mas também não tem como saber, né? Acho que é um cálculo que é quase impossível de fazer. Até porque a gente vê redes sociais mais dominadas pela direita e redes sociais mais dominadas pela esquerda. E aí, se você deixa só apenas a rede social que tem uma voz mais forte da esquerda, ainda é uma eleição justa? Eu acho que levanta esse questionamento. Teve também uma questão durante a eleição que foi pego. Isso ninguém mais fala sobre isso. Eu peguei uma matéria esses dias para ler, para ver se eu ainda achava, é difícil de achar no Google. Teve ônibus apreendidos com malas de dinheiro físico, foram apreendidos principalmente no Nordeste, teve em Minas também, em Minas Gerais. E o Alexandre de Moraes, quem diria, proibiu a Polícia Federal de fazer apreensão de transportes públicos durante a eleição, após eles terem pego essa mala de dinheiro. E não se fala mais nisso. Não teve nenhum processo, não teve ninguém preso. Simplesmente vamos fingir que não aconteceu. E foram pegos malas de dinheiro em ônibus. Agora... Então, será que ainda foi justo? Eu não questiono as urnas, eu acho que isso não é. Até perde a força da direita, acho que é uma discussão que não vale a pena ter. Agora, em relação a isso, em relação a censura de algumas redes sociais, em relação à compra de votos, acho que uma coisa que a gente precisa discutir mais, que poucas pessoas estão falando sobre isso, fica perdendo tempo falando sobre as urnas e a questão mais importante acaba ficando de lado. A questão sobre tempo na rádio também, a gente viu candidatos de direita com menos tempo na rádio do que candidatos de esquerda também, não se fala mais isso, fingiu que não aconteceu e vamos tocar o barco daqui para frente. Uma mulher, uma feminista até, chamou uma deputada de homem, de ele, e pode pegar mais tempo de prisão que um estuprador. Então, eu acho que essa inversão de valores também, e durante a eleição, principalmente, é uma coisa que faz a gente questionar, mas isso é justo? É uma eleição justa? Vamos voltar a falar da Venezuela, então, tá? Quando a Venezuela as pessoas não têm gasolina. Então, no dia da eleição, o governo manda pessoas de moto para pegarem essas pessoas que ainda não votaram, eles têm um controle de quem votou, de quem não votou no dia da eleição, e eles vão lá e pegam as pessoas. Você não votou, vamos lá votar. E o sujeito vota com um agente do regime olhando a cédula, né? Nossa. Confere a cédula. Então, isso claramente é uma pressão totalmente ilegal e você controla, de fato, o voto das pessoas, né? Aí, como é que é no Brasil? Desconheço. Eu acho que quando a pessoa entra ali na cabininha, ela faz o que ela bem entende, né? Se alguém está dando dinheiro para ela para fazer isso é um crime e precisa ser punido e deve ser denunciado. Isso acontece no Brasil? Talvez, mas acontece certamente, mas assim, será que a gente conseguiria mudar o resultado da eleição com essas coisas? E até que ponto receber o dinheiro faz a pessoa mudar de voto, né? Eu acho que quem está dando dinheiro para os outros para comprar o voto está sendo otário, né? No Brasil, acho difícil. Eu acho que existem programas assistencialistas. O Bolsa Família claramente tem esse viés, né? Mas o Bolsa Família teve o valor aumentado na época do Jair Bolsonaro, né? Eu acho que a gente deve questionar no Brasil isso. A gente tem uma quantidade de gente enorme, acho que são 20 milhões de famílias que dependem de algum programa assistencial do governo, e muitos deles existem para tentar ganhar votos. Só que também a gente viu isso na época do Bolsonaro. O Bolsonaro também usou isso, né? Tão errado quanto. E as pessoas também já entendem que essa assistência já está garantido, ninguém vai tirar. Então, independente de quem vai vencer a próxima eleição, o dinheirinho já vai cair lá na conta. Então eu não acho que no Brasil exista um problema sério de compra de votos. Eu acho que talvez exista ali um lugar ou outro, mas eu acho que a gente achar que simplesmente porque a pessoa recebeu um dinheiro, ela vai votar nesse ou naquele, aí eu acho que também é um pouco subestimar a inteligência do eleitor. Eu subestimo, acho, um pouco a inteligência do eleitor. A gente vê o Lula agora querendo dar vale-luz
Então, ele dá luz de graça para algumas pessoas à custa de todas as outras que estão pagando por isso. As pessoas não percebem que tudo que o governo dá com uma mão, ele tira com a outra mão. Então, ele te dá uma migalha e, na verdade, a migalha ele roubou de você mesmo, né? O dinheiro é o imposto que ele pegou do seu bolso, te deu um décimo do que ele tirou e a pessoa ainda fica feliz que está recebendo aquele benefício. Então, eu sou, acho que, um pouco pessimista em relação à mentalidade do eleitor que vê isso, que vê, mas ele está me dando luz, mas ele está me dando Bolsa Família, mas ele está me dando essas medidas populistas de compra de voto. Eu não sei até quanto que isso interfere numa eleição, acho que é um cálculo que é até impossível de fazer, mas eu vejo como um peso muito grande na eleição, e aí tem a questão da censura das mídias. Eu acho que eu acho que a direita vai ganhar a próxima eleição, tá? Apesar de tudo isso que eu tô falando. Eu tô só trazendo aqui o lado mais, assim, talvez angustiante da coisa. Eu acho que a direita vai ganhar a próxima eleição, mas eu vejo um grande risco, e eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, das redes sociais serem banidas, de ter mais compra de voto, de você ter um candidato que fala e é censurado, e outro candidato que pode falar o que ele bem entender que não é. Então, durante a eleição de 2022, o Lula falava, a direita falava, tem aproximação do Lula com Maduro, e isso era censurado, não podia falar sobre isso. No dia seguinte da eleição, o Lula tá lá com Maduro. Então, é uma coisa assim, até ontem era fake news só porque isso não aconteceu ainda, agora que tá acontecendo passa a ser verdade. Mas e aquela pessoa que foi censurada, que teve as redes banidas, ou que teve um post apagado, teve que pagar uma multa, porque falou uma coisa que no final se provou verdade. Então, acho que... E eu vejo muitas pessoas de direita com medo de expressar o que pensam realmente, porque falar, não posso falar isso. A gente produz conteúdo na internet, e direto eu vejo parente meu falando, Catarina, pode falar do STF, e continuar falando. Eu não acho que vai acontecer nada, ainda mais que eu tenho um canal pequeno, mas... eu vejo muito essa questão do medo e da autocensura sendo um problema grande para a eleição do ano que vem. Eu tenho esse receio. Eu espero que não, espero que tenha tudo certo e vamos ver. Eu acho que o candidato de direita vai sim vir muito forte, quem quer que seja. Espero que seja o Tarcísio, espero que seja. Tem o Zema, tem outros que você citou também que eu acho que vão vir fortes para a eleição do ano que vem. E o Lula está desgastado. O meu receio é com o STF, com o Lula desgastado, sabendo que vai perder até onde ele está exposto aí para não abrir mão do poder. Sim, agora, acho que o raciocínio do eleitor, ele não é tão, assim, receber o Bolsa Família, apoia, né? Quer dizer, o que acontece? O governo, isso aconteceu também em 2022, último ano do governo Bolsonaro. O governo abre o cofre. A Dilma tem uma frase clássica, né, que na época da eleição a gente faz o diabo, assina o cheque e entrega o monte. E aí você consegue provocar artificialmente na cabeça do eleitor que a vida dele está melhor. Sim. Então, ele está recebendo dinheiro na conta, o desemprego diminui, e aí ele fala, puxa, então como a minha vida melhorou, vale a pena reeleger esse presidente que está aí. Isso aconteceu na reeleição do Lula e aconteceu na reeleição da Dilma. Agora, a capacidade que um governo tem, os governos sempre têm essa capacidade, tá? De em ano eleitoral, fazer o diabo e conseguir melhorar a aprovação e, com isso, ajudar na reeleição. Mas essa capacidade também ela é limitada. Tanto é limitada que o Jair Bolsonaro não conseguiu a reeleição em 2022. Duda, eu queria te agradecer demais pela conversa, foi muito boa. Acho que a gente trouxe bastante pontos aí interessantes, bem atualizados, que o pessoal está ainda... o que vai acontecer em relação a isso, o que vai acontecer em relação àquilo. E aí eu queria deixar um tempo para você falar sobre as suas redes, falar sobre os seus livros também. Achei bem interessante, principalmente esse do STF. E aí, também, você já deu um spoilerzinho para a gente, falar um pouco mais sobre os próximos livros que vêm pela frente, sobre os seus projetos. Tá, bom, eu uso bastante o X, Duda Teixeira, uso também o Instagram, Duda Teixeira, tem várias Duda Teixeira lá, mas acho que o X e o Instagram são os que eu uso mais. Eu tinha um site, mas caiu por questões de segurança, eu fui hackeado aí por alguma matéria que eu fiz, não sei qual, mas eu acho que foi isso que aconteceu. Eu estou escrevendo meu 9º livro, então se vocês entrar em qualquer livraria virtual ou real, eu tenho um livro sobre Grécia Antiga, eu tenho um guia politicamente incorreto da América Latina, tenho um livro sobre Buenos Aires, no Kindle da Amazon eu tenho mais 2, e aqui eu tenho os meus 3 últimos,
vocês já falaram desse aqui, que é a Fome na Ucrânia, né, que é a tradução das reportagens do Gareth Jones, que é um jornalista galês que vai para a Ucrânia e presencia o Holodomor, na época do Stalin. Eu traduzi... Inclusive, a partir do livro, fizeram também a adaptação, né? Começou pelo filme, aí eu comecei a investigar o Gareth Jones e descobri um site que um sobrinho neto dele mantinha com todas as reportagens dele. E aí eu consegui pegar as reportagens, traduzir e organizei. Esse aqui, eu também super recomendo, é uma tradução do George Orwell, Fome na Ucrânia. O George Orwell foi lutar na Guerra Civil Espanhola, e ele vai com uma cabeça de esquerda, comunista, e aí lá na Catalunha ele descobre que o grande vilão não é o Francisco Franco, mas é os comunistas apoiados pela União Soviética. Era o pessoal apoiado pela União Soviética que estava perseguindo, torturando e matando os outros grupos, os anarquistas. E é daí que vem os questionamentos do George Orwell sobre o Estado totalitário, sobre liberdade de expressão, que vão acabar no Revolução dos Bichos, ou Fazenda dos Animais, e no 1984. Então, os dois livros de ficção mais famosos e mais lidos do George Orwell, eles começam aqui, tá? Numa experiência que ele mesmo tem lá na Guerra Civil Espanhola. E esse aqui é STF, como chegamos até aqui, que foi lançado no ano passado, e eu estou até fazendo aqui comprando loucamente, porque eu estou achando que vai esgotar rápido, tá? Mas eu acho que... Na Amazon já esgotou, só como encomenda. Então, e só pode comprar um, né? Então, enfim, se o pessoal está ouvindo aí e quer comprar, precisa correr aí. Muito obrigada por ter participado conosco. Obrigada, Marta, por mais um podcast e até a próxima, Ferrenhos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.